Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Alta Performance Ciclismo. Meu nome é Cris Silva, sou treinadora da Alta Performance, também sou atleta de ciclismo. No vídeo de hoje vamos fazer uma análise aí sobre o que vem acontecendo no Tour de France. Vamos ver o que os profissionais, o que o mundo profissional tem para nos ensinar. Então eu peguei alguns pontos aqui. Hoje, não me lembro, deixa eu ver aqui, dia 19 de julho, também a 17ª etapa do Tour de France praticamente definido, né? Só uma loucura para ter uma virada ali na classificação geral. Tour de France 2023 disputado homem a homem, páreo a páreo, montanha a montanha até então, até no dia 18, né? Entre Tadej Pogačar e Jonas Vingegaard. E ontem, já na 15ª etapa, a gente viu um começo de uma reviravolta ou um desfecho, né, digamos assim, bem diferente do que a gente estava vendo nas 14 etapas anteriores. E hoje, na 16ª etapa, o Jonas Vingegaard massacrou, passou por cima, atropelou o Pogačar. E eu quero trazer algumas análises aqui e também, diante dessas análises, mostrar para vocês algumas coisas que a gente bate muito na tecla com vocês, o quanto é importante, entendendo que os profissionais também fazem isso. Vamos lá então? Seguinte, vamos falar um pouquinho sobre os dois atletas. Vamos começar com o Pogačar, o mais novo dessa dupla. Pogačar tem atualmente 24 anos, vai fazer 25 anos em setembro. Ele tem 66 quilos e 1,76 m de altura. O Vingegaard, dinamarquês, o Pogačar é esloveno. O dinamarquês Vingegaard, ele tem 26 anos, ele vai fazer 27 anos em dezembro. Tem 60 quilos e 1,75 m de altura. Então, praticamente a mesma altura, 1 centímetro para mais, 1 centímetro para menos. Só que uma diferença de 6 quilos entre um e outro, sendo o Pogačar um atleta mais pesado. E vamos entender um pouquinho o que esses atletas fizeram até chegarem ao Tour de France. O Pogačar correu Paris-Nice, ganhou a Paris-Nice, inclusive em cima do Vingegaard, que fez terceiro na Paris-Nice. Aí o Pogačar teve uma temporada de clássicas, provas de um dia ali na Holanda, na Bélgica, muito vitoriosa. Ele ganhou a Flash Wallonne, ele ganhou a Amstel Gold Racing, ele ganhou o Tour de Flandres e ele também ganhou a Volta à Andaluzia. O Pogačar era cogitadíssimo para ganhar também Liège-Bastogne-Liège, era o que todo mundo esperava, uma grande disputa entre Tadej Pogačar e o Remco Evenepoel, o belga. E infelizmente o Pogačar sofreu uma queda bem no começo da prova e ele teve que sair da prova porque ele teve uma fratura e posteriormente passou por uma cirurgia, ficou um bom tempo, acho que mais ou menos uns 15, 20 dias treinando indoor. Até aí, ok. Vamos falar então do Vingegaard. Vingegaard disputou 4 voltas, na verdade. Uma sem expressão, uma volta bem pequena, não muito falada, 2.1 UCI, bem pequena mesmo. E aí ele veio disputando 3 voltas preparatórias para o Tour de France. Coincidentemente, quanto mais se aproximava do Tour de France, mais frequente se tornou essas provas, então elas estavam bem próximas ali do Tour mesmo. Ele ganhou a Itzulia, que é a volta ao País Basco, ele ganhou a Critério Dauphiné e ele fez terceiro na Paris-Nice, que foi a que o Pogačar ganhou. O Pogačar ali também estava soberano e venceu até com uma certa tranquilidade em cima do Vingegaard. Tá, então vocês já entenderam uma coisa, né? Calendário. Conforme foi chegando no Tour de France, o Vingegaard foi se preparando para aquele Tour, usando essas provas por etapas para se preparar. E o Pogačar, ele se afastou um pouquinho das características do Tour de France, correndo as clássicas, sendo muito vitorioso nas clássicas. Inclusive, cogita-se muito ver se ele consegue ganhar a Paris-Roubaix, que é a clássica das clássicas, porque aí ele teria vencido todos os monumentos. Acho que o único que falta para ele é a Paris-Roubaix. Tadej Pogačar, ele é bicampeão do Tour de France. Ele ganhou o Tour de France em 2020, com um revés absurdo em cima do Roglic, companheiro de equipe do Vingegaard. E ele ganhou também o Tour de France em 2021,
também em cima do Roglic, que sofreu uma queda, precisou abandonar o Tour. 2022, o Tadej Pogacar venceu, não, ele fez segundo. Quem venceu foi o Jonas Vingegaard, e esse ano o Jonas Vingegaard está praticamente, né, só falta uma etapa de montanha, ele só precisa se defender nessa etapa de montanha e não sofrer nenhuma queda até chegar em Paris no domingo. Tá, então o que eu quero evidenciar para vocês aqui com relação a essa questão do calendário dos dois? Enquanto o Vingegaard colocava montanhas e montanhas nas pernas, em altitude, se preparando para o Tour, o Pogacar corria provas de um dia com pequenas subidas e frequentes subidas, né? Moors, que tem muito na Bélgica. E aí entra a especificidade. O Jonas Vingegaard, muito específico, se cuidando e se preparando, extremamente focado apenas no Tour, e o Pogacar se divertindo. O Pogacar, eu adoro ele, gente. Na verdade, eu gosto dos dois atletas, para começar assim, porque o Pogacar, ele é muito solto, ele é muito irreverente, ele tá sempre sorrindo. E de um outro lado, a gente tem o Vingegaard, um pouco mais fechado, mais tímido, só que ele é muito família, né? A gente vê todas as vitórias dele, ele tá sempre beijando a aliança, ele tá sempre com a esposa e com a filha depois das etapas. Então, eu acho também isso bem bacana nele. Voltando à especificidade, o Vingegaard se preparou de forma mais específica para o Tour de France. Aí a gente tem algumas pontuações assim, ó. A primeira delas mas será que o Pogacar não queria isso mesmo? Ele queria mesmo deixar o Tour de France ali em segundo plano e voltar e se divertir mais nas clássicas e ter as vitórias nas clássicas? Eu acho que as vitórias nas clássicas eram um objetivo, mas a gente não tem como ignorar o fato de que o Tour de France é um dos 3 eventos no mundo com maior nível de audiência, consequentemente com maior dinheiro rolando, e para as equipes e para o atleta é a prova mais importante do ano. A UAE não iria para um Tour de France com Tadej Pogacar se não fosse para vencer. Ele não é um coadjuvante. Então, eu acho que ele foi sim para o Tour de France para vencer, mesmo não tendo se preparado absolutamente ou somente para o Tour de France. Que eu acho que aí pode estar acontecendo uma coisa que eles precisam ajustar. Eu não vejo como um erro, mas precisa se ajustar para o próximo ano. E a outra questão que poderia se colocar é assim: mas a queda do Pogacar, será que não limitou ali a preparação dele, né, que ele não chegou na melhor condição física e tal? Pode, lógico que pode. Ele ficou 20 dias treinando indoor, passou por um processo cirúrgico, teve que tomar medicamentos, mas o próprio Pogacar falou que ele chegou no Tour de France para iniciar a prova, porque talvez agora ele não esteja nessa mesma situação, numa boa condição física, para iniciar o Tour de France. Então, eu acho que isso não foi o principal. Mas aquela moto na etapa 15, na etapa 13, atrapalhou o ataque dele e ele ia pegar aquele prêmio de montanha, mas aquilo ali também não foi o fator definitivo. Fato é que, na minha opinião, faltou especificidade de treinamento e preparação somado a uma periodização onde leva-se o atleta a chegar a um pico de performance absoluto no Tour de France. Mesmo algumas pessoas dizendo que não existe pico de performance, que os atletas correm o ano inteiro, que eles estão bem o ano inteiro. Então, o que vocês me falam, ou essas pessoas que acham que não existe pico de performance, não existe periodização, sobre o terceiro lugar na Paris-Nice do Jonas Vingegaard com a vitória do Pogacar? O que aconteceu, então? O que poderia explicar isso daí? Na minha opinião, como atleta, treinador, estudiosa, é a periodização. A Jumbo fez uma periodização para que o Vingegaard atingisse o seu pico de performance absoluto nessa prova específica que é o Tour de France, explorando o máximo potencial dele diante do que ele pode, diante do que ele tem de melhor, que são provas por etapas. Pegando aqui essa característica de peso, 60 quilos do Vingegaard contra 66 quilos do Pogacar, é bem
aqui se explica o porquê que o Pogacar consegue arrematar as subidas melhor do que o Vingegaard, porque ele tem uma potência bruta mais alta. Então, para um sprint, para uma chegadinha ali, o Pogacar consegue gerar mais potência. Obviamente que depende de como se leva esse atleta, como se leva o Pogacar até o alto da montanha, que foi o que aconteceu hoje, na 16ª etapa, que o Vingegaard não quis levar o Pogacar para o alto da montanha. Na verdade, o Pogacar hoje caiu o disjuntor. Hoje, não. Pogacar já vinha tendo uma queda de desempenho desde semana passada, na segunda semana de Tour, a gente teve a sexta, sábado e domingo com 3 etapas de montanha seguidas. E a gente via, para quem tem um pouco de conhecimento sobre treinamento e performance, já via-se o Pogacar não conseguindo deixar o Vingegaard como aconteceu na primeira semana, em algumas etapas. Então já se via que ali ele dava alguns sinais. Mas o Vingegaard estava acertando a sua estratégia, aquela do Pogacar atacar faltando alguns metros para a chegada, o Vingegaard já estava melhor preparado, ele já estava reagindo mais rápido. Sim, ele estava atento a isso. Mas o Vingegaard estava melhor preparado ou mais atento, fazia com que ele saía na roda, ou os ataques do Pogacar já não tinha tanta potência mais, a ponto de continuar sustentando para largar o Vingegaard como ele fez em 2 etapas? Eu acredito nessa segunda questão, tá? Tanto que, para quem observa os pequenos detalhes do desempenho de um atleta, no domingo, que foi a última dessas 3 etapas de montanhas seguidas, o Pogacar tentou largar o Vingegaard, não conseguiu. Aí teve aqueles todos entreveros. Ao final da etapa, o Pogacar chegou com a boca cheia de baba branca, assim, espumado, com sal e tudo mais. Ontem, quando o Pogacar foi largar o contrarrelógio, a câmera focou bem nele, eu vi que ele já estava com ferida na boca. E isso são sinais de imunidade baixando. Tanto que em 2022, a primeira etapa que o Vingegaard botou um tempasso no Pogacar, o Pogacar estava lotado de sal. São sinais que o corpo do atleta já não está tão ok mais. Se você olhar o Vingegaard chegando das etapas, o Vingegaard não está inteiro, obviamente, porque é muito dura a competição que eles estão disputando. Mas ele não tem sal no corpo. O Vingegaard não teve oscilação de performance até então. Ele está sempre ali, constante, chega inteiro. Aí abre-se brecha para algumas pessoas virem a falar sobre a questão doping. Mas a gente está vivendo então a era 98, a gente está vivendo então a era Lance Armstrong. Pessoal, não vamos tirar o brilho do esforço de um atleta. Para quem faz esse tipo de acusação, a questão é a seguinte: tem prova, filmou, tirou foto? Não, então a gente não pode falar de nada. O que a gente pode falar nós estamos falando de um Jonas Vingegaard que especula-se um VO2 máximo de 97 mililitros por minuto. Isso é um negócio escabroso. A gente sabe que a própria Jumbo já falou que ele tem um coração muito grande. Eu falo especula-se sobre o VO2 máximo do Vingegaard porque não existe nenhum documento também provando isso. Ele nunca assumiu, a Jumbo, até que eu saiba, a Jumbo nunca falou sobre isso. O que a Jumbo falou foi sobre o tamanho do coração dele. Mas nunca se falou sobre o VO2 do Vingegaard. Mas é o que se especula entre os treinadores, no Twitter, é o que se fala. Se isso for verdade, é um cara, assim, absolutamente fora da curva. Porque a gente sabe que o VO2 máximo, somado a uma eficiência mecânica, a uma capacidade oxidativa, tem outras, são preditores muito importantes, né? E aí a gente está falando também de um outro lado, um Tadej Pogacar, um atleta absolutamente fora da curva também. Os resultados do cara mostram isso, ele faz um bom contrarrelógio, porque por mais que ontem ele tenha tomado 1 minuto e 48 do Vingegaard, ele fez segundo, né? Então,
É um cara que faz contrarrelógio, é um cara que escala a montanha, é um cara que sprinta, porque nas primeiras etapas do Tour ele estava sprintando, o que mostra um pouquinho da característica física dele puxada ali para o lado glicolítico. Jonas Vingegaard é absolutamente oxidativo, ele não tem um bom sprint também por isso. Então, aí se for pegar, tá, então tira o doping fora, não é doping, e a gente está falando de dois atletas que está absolutamente fora da curva do resto do pelotão, o que justifica então? A periodização e especificidade, buscando tirar o melhor do Vingegaard num pico de performance absoluto dele no ano. Nada é tão importante para Jumbo, para uma equipe de ciclismo, atingir um pico de performance dentro de um Tour de France. Tá aí, essa aqui é a minha análise. Até, deixa aqui a opinião de vocês, o que vocês estão achando desse Tour de France. Tem mais vídeo, eu quero trazer ontem, enquanto eu estava assistindo o Contrarrelógio, eu fiz algumas pontuações com a Vivi sobre o contrarrelógio do Jonas e do Pogacar, e eu quero trazer para vocês essa comparação aqui. Eu acredito que amanhã eu já consiga trazer. Um beijo para vocês, fiquem com Deus, tchau, tchau!